Antes de existir um povo, houve um chamado. Abraão saiu sem mapas, apenas fé e obediência. Sara ouviu a promessa quando o tempo já parecia vencido. Ela riu e Deus transformou o riso em fenômeno. Milagre. Jacó lutou na noite escura, saiu mancando, mas não o mesmo. Eles esperaram, sofreram, foram transformados, porque a promessa não depende da força humana, depende da fidelidade de Deus. E agora a pergunta ecoa: o que ainda Deus quer gerar em você? Você, filha, que hoje está aqui, mas que foi Sara, a esposa de Abraão. Vocês se saíram com a divisão. Através de Jacó e suas 12 tribos fundaram o judaísmo. O povo hebreu, Israel, tanto que foi dado a ele, Jacó, o nome de Israel. E no outro lado ficar os ismaelitas, o povo árabe de Ismael, aquele anjo. Tudo isto era para ser bonito, com tudo aquilo que fosse da parte de Deus, entregue por Israel. Para todos, gente, vejam só. Pelos árabes, ismaelitas, tendo por patrono o anjo Ismael. Deus disse para mim: mande um de seus discípulos encarnar no seio do povo ismaelita para que este alguém implante minhas verdades, minha justiça, meus dons e meus mandamentos, e o trabalho dos anjos no seio deles. Eu escolhi um dos meus discípulos menores, Maomé, que já estava na carne, analfabeto, casado com aquela Khadija, que era mais velha que ele, 20 anos. Hoje estão em São Paulo, casados, ela novamente mais velha que ele. Em lugar de Maomé dizer Deus, sua justiça, seus dons e santos espíritos mensageiros, transformaram-no em rei material, e ele organizou seus exércitos, invadiram a Europa por 600 anos, foram até a Índia, onde estão até agora. Outro dia havia um ônibus cheio de ismaelitas, mais de acordo com a vontade de Deus. E deu de cara com outro ônibus cheio de fundamentalistas que consideram os outros infiéis, indignos de viver. Cortaram os pescoços de 25. Ainda hoje eles estão na perfeita ordem de paz. E não de paz, porque são necessárias muitas pás para abrir buracos, para enterrar os assassinados. O Khomeini teve a coragem de dizer que todo aquele que assassinar em nome do Corão terá um lugar garantido no céu de Alá. Ele se colocou muito acima de Deus e sua justiça, Deus, seus mandamentos e tudo mais. Tem gente que culpa você e o Abraão, só que você teve mais sorte, filha. O Abraão foi mais tarde, na Grécia, o fundador do sibaritismo, bolsos secos e mundanismo, dizia: aproveitem tudo isto porque na terra nada se leva. Quando o corpo não puder gozar mais tudo aquilo que se possa gozar, tira-lhe a vida. Ele se carregou de tanta coisa. Ele está na carne de novo, mas na encarnação, como Heráclito Carneiro, teve muita cultura. Mas vinha com ele uma coisa de degradação que só lhe faltava ser lobisomem. Por lei mediúnica tinha umas transformações, tantas, que teve gente que tentou matá-lo. Era boníssimo, mas atacava nele aquela coisa. Em Itaquera fundaram o Centro Espírita Verdade, onde ele era o presidente, o cabeça. Um dia, saindo da casa do meu irmão João, para ir à casa de Juliano,
Passei na frente daquele centro espírita, entrei. Eles fizeram a reunião e o que eles falaram, eu não gostei. Falei umas tantas coisas e à noite vieram numa comissão para me pedir que eu fosse o presidente do centro. Levou mais de 1 ano e meio para eu aceitar. Porque eu tinha já muito trabalho, muitos, já em São Paulo. Isto foi no fim de 39, já que em 1940 Deus me mandou fazer um boletim impresso, não mais datilografado, com a oração a Bezerra de Menezes, os 10 mandamentos e os textos sobre os dons. Tive que pegar o Heráclito, o espírito, e levar para um lado e outro no mundo espiritual, para aprender e fazer umas tantas coisas. Mas ele desencarnou ainda com aquela carga que só pela justiça divina podia ser, porque o pesado fardo chamado karma não sai de nenhum filho de Deus. Temos karma, o registro positivo, negativo e neutro. É o triângulo. Quem não mede todos os acontecimentos, todos, minerais, vegetais e animais, pelo triângulo, acaba se danando.